Você acredita que Deus preparou este momento para falar ao seu coração? Então não saia daqui, porque esta não será apenas mais uma oração. Este poderá ser o dia em que o Senhor enviará o poderoso arcanjo Miguel para lutar as batalhas que você não consegue vencer sozinho. Talvez você tenha acordado com o coração apertado. Talvez exista uma preocupação que ninguém conhece, mas que tem tirado o seu sono. Talvez você esteja enfrentando lutas espirituais, problemas na família, dificuldades financeiras, enfermidades, medos, angústias ou portas que insistem em permanecer fechadas. Mas hoje, vamos clamar juntos pela poderosa intercessão do Arcanjo Miguel, o príncipe da milícia celeste, aquele que combate o mal e protege todos os que confiam em Deus. Por isso, não passe por este dia sem fazer esta oração. Reze cada palavra com fé, porque Deus conhece o seu coração e sabe exatamente do milagre que você mais precisa. Antes de começar, já escreva aqui nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua oração e estarei rezando por você. Se esta é a primeira vez aqui no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Todos os dias publicamos orações e momentos de fé que fortalecem milhares de pessoas ao redor do mundo. Deixe também o seu gostei no vídeo. Esse simples gesto permite que esta oração alcance outras pessoas que talvez estejam precisando de um milagre neste exato momento. E no final desta oração, faça a sua intenção mais especial. Apresente a Deus aquilo que parece impossível, porque não existe batalha grande demais quando o céu luta ao nosso lado. Agora, silencie o seu coração, respire fundo, abra sua alma para Deus e una sua voz à minha, porque neste instante vamos invocar a poderosa proteção do glorioso Arcanjo Miguel. Que esta oração seja um escudo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos aqueles que você ama. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, neste dia, nós nos colocamos diante da presença de Deus e recorremos à tua poderosa intercessão. Não permitas que nós caminhemos sozinhos. Vai à nossa frente, Arcanjo Miguel. Abre os caminhos que foram fechados. Desfaz as armadilhas escondidas. Quebra as correntes invisíveis e destrói todo o mal preparado contra nós e contra a nossa família. Arcanjo Miguel, não permitas que este dia seja marcado pelo medo, pela tristeza, pela angústia. Que a tua espada de luz corte toda influência maligna, toda palavra de maldição, toda inveja, todo desejo de destruição, toda injustiça, toda perseguição e toda obra das trevas que tente alcançar as nossas vidas. Arcanjo Miguel, coloca o teu escudo diante de nós, guarda os nossos passos, livra-nos dos acidentes, das tragédias, das notícias ruins, das pessoas mal intencionadas, dos perigos visíveis e invisíveis. Que nenhum mal tenha autoridade sobre nós, que nenhuma seta lançada contra as nossas vidas encontre espaço para permanecer. Que todo plano contrário seja desfeito pela força do Deus Todo-Poderoso.
Ó glorioso defensor do povo de Deus, expulsa para longe toda confusão, todo espírito de divisão, todo desânimo, toda ansiedade, todo pensamento negativo e tudo aquilo que tenta roubar a nossa esperança. Reveste-nos com a armadura espiritual, fortalece a nossa fé, ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando as batalhas parecerem grandes. Que jamais percamos a confiança na vitória que vem do Senhor. Arcanjo Miguel, visita agora aqueles que estão chorando. Abraça quem está cansado, levanta quem caiu, fortalece quem pensa em desistir, ilumina quem não sabe qual decisão tomar, consola quem sofre em silêncio, derrama coragem sobre quem enfrenta grandes lutas. Intercede por todos aqueles que carregam preocupações com seus filhos, com seus pais, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua vida financeira. Apresenta todas essas intenções diante do trono da graça de Deus. Que o Senhor envie providências inesperadas, que surjam soluções onde todos dizem ser impossível, que apareçam oportunidades onde antes havia apenas portas fechadas. Que o Deus dos milagres manifeste o seu poder na vida de cada pessoa que faz esta oração com fé. Arcanjo Miguel, se existe algum combate espiritual acontecendo ao nosso redor, entra nesta batalha, luta por nós, luta por nossa família, luta pelo nosso futuro. Que toda presença maligna recue agora, que toda força das trevas seja derrotado, que todo espírito de medo desapareça, que toda corrente seja quebrada, que toda prisão espiritual seja destruída, que toda mentira do inimigo seja substituída pela verdade de Deus. Que a paz do céu invada completamente os nossos corações. Nós escolhemos confiar, escolhemos crer. Nós escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que o Senhor envia seus anjos para guardar aqueles que o amam. Que a tua espada permaneça levantada contra toda a força do mal. Que a tua presença nos lembre, Arcanjo Miguel, que Deus nunca abandona aqueles que nele esperam. Neste dia, consagramos os nossos pensamentos ao Senhor. Consagramos as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos sonhos e o nosso futuro. Que tudo seja conduzido pela vontade de Deus. Se houver tempestades, que permaneçamos firmes. Se houver provações, que permaneçamos fiéis. Se houver lágrimas, que jamais percamos a esperança, porque maior é o Deus que está conosco do que qualquer batalha que possamos enfrentar. Arcanjo Miguel, permanece ao nosso lado, desde o nascer do sol até o final deste dia. Guarda os nossos caminhos, ilumina as nossas escolhas, protege cada passo que dermos. Que os nossos olhos contemplem as bênçãos de Deus, que os nossos lábios anunciem a sua bondade, que nossos corações permaneçam cheios de fé. E quando este dia terminar,
que possamos olhar para trás e reconhecer que a mão do Senhor esteve conosco em cada instante e que a tua poderosa proteção nos acompanhou em todos os momentos. Com confiança, entregamos nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso, sob a tua poderosa intercessão, Arcanjo Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Se neste momento seu coração ainda está inquieto, não tenha medo. O Arcanjo Miguel já levou ao Senhor cada lágrima que você derramou, cada oração que saiu dos seus lábios, e até mesmo aquelas palavras que você não conseguiu dizer. Nada ficou escondido diante de Deus. O céu conhece a sua história, conhece as suas batalhas, conhece o peso que você tem carregado e sabe exatamente do milagre que você tanto espera. Tenha certeza de que você não caminha mais sozinho. O poderoso Arcanjo Miguel seguirá à sua frente, abrindo caminhos onde antes existiam barreiras, levando luz onde antes havia escuridão, trazendo fortaleza onde havia fraqueza, esperança onde o desânimo tentou fazer morada e paz onde existia tanta aflição. Que as asas dos santos anjos envolvam a sua casa, que a espada luminosa do Arcanjo Miguel permaneça levantada sobre a sua vida, que todo medo seja substituído pela confiança, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda angústia seja vencida pela paz de Cristo e que o amor de Deus renove completamente a sua alma. Acredite, há batalhas que o Senhor já começou a vencer enquanto você rezava. Há portas que Deus já começou a abrir, livramentos que você talvez nunca veja, mas que acontecerão pela poderosa proteção do céu. Continue confiando, continue perseverando, continue caminhando com fé, porque quem entrega a vida nas mãos de Deus e se coloca sob a proteção do glorioso Arcanjo Miguel, jamais caminha abandonado. Que ao longo deste novo dia, você sinta a presença amorosa do Senhor, guardando cada passo, abençoando cada decisão, fortalecendo o seu coração e renovando a sua esperança. Que a paz de Cristo permaneça em sua vida, que a proteção do Arcanjo Miguel nunca se afaste de ti e que muito em breve os seus olhos contemplem os frutos desta oração, reconhecendo que Deus esteve agindo em cada detalhe, em cada batalha e em cada milagre, preparado para o tempo perfeito da sua vontade. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, neste dia nós nos colocamos diante da presença de Deus e recorremos à tua poderosa intercessão. Não permitas que nós caminhemos sozinhos. Vai à nossa frente, Arcanjo Miguel. Abre os caminhos que foram fechados. Desfaz as armadilhas escondidas. Quebra as correntes invisíveis
e destrói todo o mal preparado contra nós e contra a nossa família. Arcanjo Miguel, não permitas que este dia seja marcado pelo medo, pela tristeza, pela angústia. Que a tua espada de luz corte toda influência maligna, toda palavra de maldição, toda inveja, todo desejo de destruição, toda injustiça, toda perseguição e toda obra das trevas que tente alcançar as nossas vidas. Arcanjo Miguel, coloca o teu escudo diante de nós, guarda os nossos passos, livra-nos dos acidentes, das tragédias, das notícias ruins, das pessoas mal intencionadas, dos perigos visíveis e invisíveis. Que nenhum mal tenha autoridade sobre nós, que nenhuma seta lançada contra as nossas vidas encontre espaço para permanecer, que todo plano contrário seja desfeito pela força do Deus Todo-Poderoso. Ó glorioso defensor do povo de Deus, expulsa para longe toda confusão, todo espírito de divisão, todo desânimo, toda ansiedade, todo pensamento negativo e tudo aquilo que tenta roubar a nossa esperança. Reveste-nos com a armadura espiritual, fortalece a nossa fé, ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando as batalhas parecerem grandes. Que jamais percamos a confiança na vitória que vem do Senhor. Arcanjo Miguel, visita agora aqueles que estão chorando. Abraça quem está cansado, levanta quem caiu, fortalece quem pensa em desistir, ilumina quem não sabe qual decisão tomar, consola quem sofre em silêncio, derrama coragem sobre quem enfrenta grandes lutas. Intercede por todos aqueles que carregam preocupações com seus filhos, com seus pais, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua vida financeira. Apresenta todas essas intenções diante do trono da graça de Deus. Que o Senhor envie providências inesperadas, que surjam soluções onde todos dizem ser impossível, que apareçam oportunidades onde antes havia apenas portas fechadas. Que o Deus dos milagres manifeste o seu poder na vida de cada pessoa que faz esta oração com fé. Arcanjo Miguel, se existe algum combate espiritual acontecendo ao nosso redor, entra nesta batalha, luta por nós, luta por nossa família, luta pelo nosso futuro. Que toda presença maligna recue agora, que toda força das trevas seja derrotado, que todo espírito de medo desapareça, que toda corrente seja quebrada, que toda prisão espiritual seja destruída, que toda mentira do inimigo seja substituída pela verdade de Deus. Que a paz do céu invada completamente os nossos corações. Nós escolhemos confiar, escolhemos crer. Nós escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que o Senhor envia seus anjos para guardar aqueles que o amam. Que a tua espada permaneça levantada contra toda a força do mal. Que a tua presença nos lembre, Arcanjo Miguel, que Deus nunca abandona aqueles que nele esperam. Neste dia,
consagramos os nossos pensamentos ao Senhor, consagramos as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos sonhos e o nosso futuro. Que tudo seja conduzido pela vontade de Deus. Se houver tempestades, que permaneçamos firmes. Se houver provações, que permaneçamos fiéis. Se houver lágrimas, que jamais percamos a esperança, porque maior é o Deus que está conosco do que qualquer batalha que possamos enfrentar. Arcanjo Miguel, permanece ao nosso lado, desde o nascer do sol até o final deste dia. Guarda os nossos caminhos, ilumina as nossas escolhas, protege cada passo que dermos. Que os nossos olhos contemplem as bênçãos de Deus, que os nossos lábios anunciem a sua bondade, que nossos corações a permaneçam cheios de fé. E quando este dia terminar, que possamos olhar para trás e reconhecer que a mão do Senhor esteve conosco em cada instante e que a tua poderosa proteção nos acompanhou em todos os momentos. Com confiança, entregamos nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso, sob a tua poderosa intercessão, Arcanjo Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Se neste momento o seu coração ainda está inquieto, não tenha medo. O Arcanjo Miguel já levou ao Senhor cada lágrima que você derramou, cada oração que saiu dos seus lábios, e até mesmo aquelas palavras que você não conseguiu dizer. Nada ficou escondido diante de Deus. O céu conhece a sua história, conhece as suas batalhas, conhece o peso que você tem carregado e sabe exatamente do milagre que você tanto espera. Tenha certeza de que você não caminha mais sozinho. O poderoso Arcanjo Miguel seguirá à sua frente, abrindo caminhos onde antes existiam barreiras, levando luz onde antes havia escuridão, trazendo fortaleza onde havia fraqueza, esperança onde o desânimo tentou fazer morada e paz onde existia tanta aflição. Que as asas dos santos anjos envolvam a sua casa, que a espada luminosa do Arcanjo Miguel permaneça levantada sobre a sua vida, que todo medo seja substituído pela confiança, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda angústia seja vencida pela paz de Cristo e que o amor de Deus renove completamente a sua alma. Acredite, há batalhas que o Senhor já começou a vencer enquanto você rezava. Há portas que Deus já começou a abrir, livramentos que você talvez nunca veja, mas que acontecerão pela poderosa proteção do céu. Continue confiando, continue perseverando, continue caminhando com fé, porque quem entrega a vida nas mãos de Deus e se coloca sob a proteção do glorioso Arcanjo Miguel, jamais caminha abandonado. Que ao longo deste novo dia,
você sinta a presença amorosa do Senhor, guardando cada passo, abençoando cada decisão, fortalecendo o seu coração e renovando a sua esperança. Que a paz de Cristo permaneça em sua vida, que a proteção do Arcanjo Miguel nunca se afaste de ti e que muito em breve os seus olhos contemplem os frutos desta oração, reconhecendo que Deus esteve agindo em cada detalhe, em cada batalha e em cada milagre, preparado para o tempo perfeito da sua vontade. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, neste dia nós nos colocamos diante da presença de Deus e recorremos à tua poderosa intercessão. Não permitas que nós caminhemos sozinhos. Vai à nossa frente, Arcanjo Miguel. Abre os caminhos que foram fechados. Desfaz as armadilhas escondidas. Quebra as correntes invisíveis e destrói todo o mal preparado contra nós e contra a nossa família. Arcanjo Miguel, não permitas que este dia seja marcado pelo medo, pela tristeza, pela angústia. Que a tua espada de luz corte toda influência maligna, toda palavra de maldição, toda inveja, todo desejo de destruição, toda injustiça, toda perseguição e toda obra das trevas que tente alcançar as nossas vidas. Arcanjo Miguel, coloca o teu escudo diante de nós, guarda os nossos passos, livra-nos dos acidentes, das tragédias, das notícias ruins, das pessoas mal intencionadas, dos perigos visíveis e invisíveis. Que nenhum mal tenha autoridade sobre nós, que nenhuma seta lançada contra as nossas vidas encontre espaço para permanecer, que todo plano contrário seja desfeito pela força do Deus Todo-Poderoso. Ó glorioso defensor do povo de Deus, expulsa para longe toda confusão, todo espírito de divisão, todo desânimo, toda ansiedade, todo pensamento negativo e tudo aquilo que tenta roubar a nossa esperança. Reveste-nos com a armadura espiritual, fortalece a nossa fé, ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando as batalhas parecerem grandes. Que jamais percamos a confiança na vitória que vem do Senhor. Arcanjo Miguel, visita agora aqueles que estão chorando. Abraça quem está cansado, levanta quem caiu, fortalece quem pensa em desistir, ilumina quem não sabe qual decisão tomar, consola quem sofre em silêncio, derrama coragem sobre quem enfrenta grandes lutas. Intercede por todos aqueles que carregam preocupações com seus filhos, com seus pais, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua vida financeira. Apresenta todas essas intenções diante do trono da graça de Deus. Que o Senhor envie providências inesperadas, que surjam soluções onde todos dizem ser impossível, que apareçam oportunidades onde antes havia apenas portas fechadas. Que o Deus dos milagres manifeste o seu poder na vida de cada pessoa que faz esta oração com fé.
Arcanjo Miguel, se existe algum combate espiritual acontecendo ao nosso redor, entra nesta batalha, luta por nós, luta por nossa família, luta pelo nosso futuro. Que toda presença maligna recue agora, que toda força das trevas seja derrotado, que todo espírito de medo desapareça, que toda corrente seja quebrada, que toda prisão espiritual seja destruída, que toda mentira do inimigo seja substituída pela verdade de Deus. Que a paz do céu invada completamente os nossos corações. Nós escolhemos confiar, escolhemos crer. Nós escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que o Senhor envia seus anjos para guardar aqueles que o amam. Que a tua espada permaneça levantada contra toda a força do mal. Que a tua presença nos lembre, Arcanjo Miguel, que Deus nunca abandona aqueles que nele esperam. Neste dia, consagramos os nossos pensamentos ao Senhor. Consagramos as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos sonhos e o nosso futuro. Que tudo seja conduzido pela vontade de Deus. Se houver tempestades, que permaneçamos firmes. Se houver provações, que permaneçamos fiéis. Se houver lágrimas, que jamais percamos a esperança, porque maior é o Deus que está conosco do que qualquer batalha que possamos enfrentar. Arcanjo Miguel, permanece ao nosso lado, desde o nascer do sol até o final deste dia. Guarda os nossos caminhos, ilumina as nossas escolhas, protege cada passo que dermos. Que os nossos olhos contemplem as bênçãos de Deus, que os nossos lábios anunciem a sua bondade, que nossos corações permaneçam cheios de fé. E quando este dia terminar, que possamos olhar para trás e reconhecer que a mão do Senhor esteve conosco em cada instante e que a tua poderosa proteção nos acompanhou em todos os momentos. Com confiança, entregamos nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso, sob a tua poderosa intercessão, Arcanjo Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Se neste momento o seu coração ainda está inquieto, não tenha medo. O Arcanjo Miguel já levou ao Senhor cada lágrima que você derramou, cada oração que saiu dos seus lábios, e até mesmo aquelas palavras que você não conseguiu dizer. Nada ficou escondido diante de Deus. O céu conhece a sua história, conhece as suas batalhas, conhece o peso que você tem carregado e sabe exatamente do milagre que você tanto espera. Tenha certeza de que você não caminha mais sozinho. O poderoso Arcanjo Miguel seguirá à sua frente, abrindo caminhos onde antes existiam barreiras, levando luz onde antes havia escuridão, trazendo fortaleza onde havia fraqueza, esperança onde o desânimo tentou fazer morada e paz onde existia tanta aflição.
Que as asas dos santos anjos envolvam a sua casa. Que a espada luminosa do arcanjo Miguel permaneça levantada sobre a sua vida. Que todo medo seja substituído pela confiança. Que toda tristeza dê lugar à alegria. Que toda angústia seja vencida pela paz de Cristo. E que o amor de Deus renove completamente a sua alma. Acredite, há batalhas que o Senhor já começou a vencer enquanto você rezava. Há portas que Deus já começou a abrir, livramentos que você talvez nunca veja, mas que acontecerão pela poderosa proteção do céu. Continue confiando, continue perseverando, continue caminhando com fé, porque quem entrega a vida nas mãos de Deus e se coloca sob a proteção do glorioso arcanjo Miguel, jamais caminha abandonado. Que ao longo deste novo dia, você sinta a presença amorosa do Senhor, guardando cada passo, abençoando cada decisão, fortalecendo o seu coração e renovando a sua esperança. Que a paz de Cristo permaneça em sua vida, que a proteção do arcanjo Miguel nunca se afaste de ti e que muito em breve os seus olhos contemplem os frutos desta oração, reconhecendo que Deus esteve agindo em cada detalhe, em cada batalha e em cada milagre, preparado para o tempo perfeito da sua vontade. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, neste dia nós nos colocamos diante da presença de Deus e recorremos à tua poderosa intercessão. Não permitas que nós caminhemos sozinhos. Vai à nossa frente, Arcanjo Miguel. Abre os caminhos que foram fechados, desfaz as armadilhas escondidas, quebra as correntes invisíveis e destrói todo o mal preparado contra nós e contra a nossa família. Arcanjo Miguel, não permitas que este dia seja marcado pelo medo, pela tristeza, pela angústia. Que a tua espada de luz corte toda influência maligna, toda palavra de maldição, toda inveja, todo desejo de destruição, toda injustiça, toda perseguição e toda obra das trevas que tente alcançar as nossas vidas. Arcanjo Miguel, coloca o teu escudo diante de nós, guarda os nossos passos, livra-nos dos acidentes, das tragédias, das notícias ruins, das pessoas mal intencionadas, dos perigos visíveis e invisíveis. Que nenhum mal tenha autoridade sobre nós, que nenhuma seta lançada contra as nossas vidas encontre espaço para permanecer, que todo plano contrário seja desfeito pela força do Deus Todo-Poderoso. Ó glorioso defensor do povo de Deus, expulsa para longe toda confusão, todo espírito de divisão, todo desânimo, toda ansiedade, todo pensamento negativo e tudo aquilo que tenta roubar a nossa esperança. Reveste-nos com a armadura espiritual, fortalece a nossa fé, ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando as batalhas parecerem grandes.
Que jamais percamos a confiança na vitória que vem do Senhor. Arcanjo Miguel, visita agora aqueles que estão chorando. Abraça quem está cansado, levanta quem caiu, fortalece quem pensa em desistir, ilumina quem não sabe qual decisão tomar, consola quem sofre em silêncio, derrama coragem sobre quem enfrenta grandes lutas. Intercede por todos aqueles que carregam preocupações com seus filhos, com seus pais, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua vida financeira. Apresenta todas essas intenções diante do trono da graça de Deus. Que o Senhor envie providências inesperadas, que surjam soluções onde todos dizem ser impossível, que apareçam oportunidades onde antes havia apenas portas fechadas. Que o Deus dos milagres manifeste o seu poder na vida de cada pessoa que faz esta oração com fé. Arcanjo Miguel, se existe algum combate espiritual acontecendo ao nosso redor, entra nesta batalha, luta por nós, luta por nossa família, luta pelo nosso futuro. Que toda presença maligna recue agora, que toda força das trevas seja derrotado, que todo espírito de medo desapareça, que toda corrente seja quebrada, que toda prisão espiritual seja destruída, que toda mentira do inimigo seja substituída pela verdade de Deus. Que a paz do céu invada completamente os nossos corações. Nós escolhemos confiar, escolhemos crer. Nós escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que o Senhor envia seus anjos para guardar aqueles que o amam. Que a tua espada permaneça levantada contra toda a força do mal. Que a tua presença nos lembre, Arcanjo Miguel, que Deus nunca abandona aqueles que nele esperam. Neste dia, consagramos os nossos pensamentos ao Senhor. Consagramos as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos sonhos e o nosso futuro. Que tudo seja conduzido pela vontade de Deus. Se houver tempestades, que permaneçamos firmes. Se houver provações, que permaneçamos fiéis. Se houver lágrimas, que jamais percamos a esperança, porque maior é o Deus que está conosco do que qualquer batalha que possamos enfrentar. Arcanjo Miguel, permanece ao nosso lado, desde o nascer do sol até o final deste dia. Guarda os nossos caminhos, ilumina as nossas escolhas, protege cada passo que dermos. Que os nossos olhos contemplem as bênçãos de Deus, que os nossos lábios anunciem a sua bondade, que nossos corações permaneçam cheios de fé. E quando este dia terminar, que possamos olhar para trás e reconhecer que a mão do Senhor esteve conosco em cada instante e que a tua poderosa proteção nos acompanhou em todos os momentos. Com confiança, entregamos nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso, sob a tua poderosa intercessão, Arcanjo Miguel. Quem como Deus?
ninguém como Deus. Se neste momento o seu coração ainda está inquieto, não tenha medo. O arcanjo Miguel já levou ao Senhor cada lágrima que você derramou, cada oração que saiu dos seus lábios, e até mesmo aquelas palavras que você não conseguiu dizer. Nada ficou escondido diante de Deus. O céu conhece a sua história, conhece as suas batalhas, conhece o peso que você tem carregado e sabe exatamente do milagre que você tanto espera. Tenha certeza de que você não caminha mais sozinho. O poderoso arcanjo Miguel seguirá à sua frente, abrindo caminhos onde antes existiam barreiras, levando luz onde antes havia escuridão, trazendo fortaleza onde havia fraqueza, esperança onde o desânimo tentou fazer morada e paz onde existia tanta aflição. Que as asas dos santos anjos envolvam a sua casa, que a espada luminosa do arcanjo Miguel permaneça levantada sobre a sua vida, que todo medo seja substituído pela confiança, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda angústia seja vencida pela paz de Cristo e que o amor de Deus renove completamente a sua alma. Acredite, há batalhas que o Senhor já começou a vencer enquanto você rezava. Há portas que Deus já começou a abrir, livramentos que você talvez nunca veja, mas que acontecerão pela poderosa proteção do céu. Continue confiando, continue perseverando, continue caminhando com fé, porque quem entrega a vida nas mãos de Deus e se coloca sob a proteção do glorioso arcanjo Miguel, jamais caminha abandonado. Que ao longo deste novo dia, você sinta a presença amorosa do Senhor, guardando cada passo, abençoando cada decisão, fortalecendo o seu coração e renovando a sua esperança. Que a paz de Cristo permaneça em sua vida, que a proteção do arcanjo Miguel nunca se afaste de ti e que muito em breve os seus olhos contemplem os frutos desta oração, reconhecendo que Deus esteve agindo em cada detalhe, em cada batalha e em cada milagre, preparado para o tempo perfeito da sua vontade. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, neste dia nós nos colocamos diante da presença de Deus e recorremos à tua poderosa intercessão. Não permitas que nós caminhemos sozinhos. Vai à nossa frente, Arcanjo Miguel. Abre os caminhos que foram fechados, desfaz as armadilhas escondidas, quebra as correntes invisíveis e destrói todo o mal preparado contra nós e contra a nossa família. Arcanjo Miguel, não permitas que este dia seja marcado pelo medo, pela tristeza, pela angústia. Que a tua espada de luz corte toda influência maligna, toda palavra de maldição, toda inveja, todo desejo de destruição, toda injustiça, toda perseguição e toda obra das trevas que tente alcançar as nossas vidas.
Arcanjo Miguel, coloca o teu escudo diante de nós, guarda os nossos passos, livra-nos dos acidentes, das tragédias, das notícias ruins, das pessoas mal intencionadas, dos perigos visíveis e invisíveis. Que nenhum mal tenha autoridade sobre nós, que nenhuma seta lançada contra as nossas vidas encontre espaço para permanecer, que todo plano contrário seja desfeito pela força do Deus Todo-Poderoso. Ó glorioso defensor do povo de Deus, expulsa para longe toda confusão, todo espírito de divisão, todo desânimo, toda ansiedade, todo pensamento negativo e tudo aquilo que tenta roubar a nossa esperança. Reveste-nos com a armadura espiritual, fortalece a nossa fé, ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando as batalhas parecerem grandes. Que jamais percamos a confiança na vitória que vem do Senhor. Arcanjo Miguel, visita agora aqueles que estão chorando. Abraça quem está cansado, levanta quem caiu, fortalece quem pensa em desistir, ilumina quem não sabe qual decisão tomar, consola quem sofre em silêncio, derrama coragem sobre quem enfrenta grandes lutas. Intercede por todos aqueles que carregam preocupações com seus filhos, com seus pais, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua vida financeira. Apresenta todas essas intenções diante do trono da graça de Deus. Que o Senhor envie providências inesperadas, que surjam soluções onde todos dizem ser impossível, que apareçam oportunidades onde antes havia apenas portas fechadas. Que o Deus dos milagres manifeste o seu poder na vida de cada pessoa que faz esta oração com fé. Arcanjo Miguel, se existe algum combate espiritual acontecendo ao nosso redor, entra nesta batalha, luta por nós, luta por nossa família, luta pelo nosso futuro. Que toda presença maligna recue agora, que toda força das trevas seja derrotado, que todo espírito de medo desapareça, que toda corrente seja quebrada, que toda prisão espiritual seja destruída, que toda mentira do inimigo seja substituída pela verdade de Deus. Que a paz do céu invada completamente os nossos corações. Nós escolhemos confiar, escolhemos crer. Nós escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que o Senhor envia seus anjos para guardar aqueles que o amam. Que a tua espada permaneça levantada contra toda a força do mal. Que a tua presença nos lembre, Arcanjo Miguel, que Deus nunca abandona aqueles que nele esperam. Neste dia, consagramos os nossos pensamentos ao Senhor. Consagramos as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos sonhos e o nosso futuro. Que tudo seja conduzido pela vontade de Deus. Se houver tempestades, que permaneçamos firmes. Se houver provações, que permaneçamos fiéis. Se houver lágrimas, que jamais percamos a esperança,
porque maior é o Deus que está conosco do que qualquer batalha que possamos enfrentar. Arcanjo Miguel, permanece ao nosso lado, desde o nascer do sol até o final deste dia. Guarda os nossos caminhos, ilumina as nossas escolhas, protege cada passo que dermos. Que os nossos olhos contemplem as bênçãos de Deus, que os nossos lábios anunciem a sua bondade, que nossos corações permaneçam cheios de fé. E quando este dia terminar, que possamos olhar para trás e reconhecer que a mão do Senhor esteve conosco em cada instante e que a tua poderosa proteção nos acompanhou em todos os momentos. Com confiança, entregamos nossas vidas ao Deus Todo-Poderoso, sob a tua poderosa intercessão, Arcanjo Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Se neste momento seu coração ainda está inquieto, não tenha medo. O Arcanjo Miguel já levou ao Senhor cada lágrima que você derramou, cada oração que saiu dos seus lábios, e até mesmo aquelas palavras que você não conseguiu dizer. Nada ficou escondido diante de Deus. O céu conhece a sua história, conhece as suas batalhas, conhece o peso que você tem carregado e sabe exatamente do milagre que você tanto espera. Tenha certeza de que você não caminha mais sozinho. O poderoso Arcanjo Miguel seguirá à sua frente, abrindo caminhos onde antes existiam barreiras, levando luz onde antes havia escuridão, trazendo fortaleza onde havia fraqueza, esperança onde o desânimo tentou fazer morada e paz onde existia tanta aflição. Que as asas dos santos anjos envolvam a sua casa, que a espada luminosa do Arcanjo Miguel permaneça levantada sobre a sua vida, que todo medo seja substituído pela confiança, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda angústia seja vencida pela paz de Cristo e que o amor de Deus renove completamente a sua alma. Acredite, há batalhas que o Senhor já começou a vencer enquanto você rezava. Há portas que Deus já começou a abrir, livramentos que você talvez nunca veja, mas que acontecerão pela poderosa proteção do céu. Continue confiando, continue perseverando, continue caminhando com fé, porque quem entrega a vida nas mãos de Deus e se coloca sob a proteção do glorioso Arcanjo Miguel, jamais caminha abandonado. Que ao longo deste novo dia, você sinta a presença amorosa do Senhor, guardando cada passo, abençoando cada decisão, fortalecendo o seu coração e renovando a sua esperança. Que a paz de Cristo permaneça em sua vida, que a proteção do Arcanjo Miguel nunca se afaste de ti e que muito em breve os seus olhos contemplem os frutos desta oração, reconhecendo que Deus esteve agindo em cada detalhe, em cada batalha e em cada milagre, preparado para o tempo perfeito da sua vontade.
Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.